Bom dia, pessoal. Então, hoje, dando continuidade aos nossos trabalhos, vamos iniciar esse assunto que é de bastante importância para todos vocês, que é chamado metro cúbico, seus múltiplos e submúltiplos. Sempre que vocês ouvirem falar na palavra metro cúbico, centímetro cúbico, decímetro cúbico, quilômetro cúbico, hectômetro cúbico, isso tudo se relaciona a volume, tá? Volume significa que nós vamos estar trabalhando com três medidas: comprimento, largura e altura, tá? Por isso que é metro cúbico elevado à terceira, beleza? Bom, aqui então a gente começa da seguinte forma. Até agora trabalhamos com o metro, seus múltiplos e submúltiplos, que, como vimos, são unidades relacionadas à medida de comprimento. Tá? Quando você quer medir a sua altura, então você mede. Ela pode ser em centímetros, pode ser em metro, ou seja, metro, seus múltiplos e submúltiplos. Vai medir a distância de Londrina a Curitiba, vai ser em quilômetros, tá? Que é um múltiplo do metro. E assim por diante. Em seguida, estudamos o metro quadrado, que é relacionado à área, seus múltiplos e submúltiplos, tá? Que é chamado medida de superfície. Então, aí a gente tem o metro quadrado, né? Seus múltiplos e submúltiplos, aí a gente tem o quilômetro quadrado, o hectômetro quadrado, aí vem o hectare, o alqueire paulista, o alqueire mineiro e assim por diante, tá? São todos relacionados com área. E agora nós vamos ver o metro cúbico, seus múltiplos e submúltiplos. E você sabe que tipo de medidas eles representam? São medidas de volume. Vamos estudá-las. Então aqui, ó, antes de tudo, precisamos definir o que é volume, tá? Então o que é volume? Volume é a medida do espaço ocupado por um sólido, por um líquido ou por um gás. Vamos dar um exemplo do copo. Copo que a gente bebe água, tá? Para poder armazenar essa água dentro do copo, a gente precisa o quê? Que ele tenha uma área de base, né, que é a parte de baixo, e que ele tenha altura para ir, né, sendo fechadinho para quê? Para que ele possa armazenar o líquido que a gente quer colocar, no caso a água, tá? A caixa d'água, por exemplo, que você tem na sua casa, tá? Ela tem o quê? Comprimento, largura e altura. Tá? Quando você relaciona esses três, você tem o que cabe lá dentro. O que cabe lá dentro nós chamamos de volume. Beleza? Dessa forma, podemos então dizer que as medidas de volume são responsáveis por determinar qual a capacidade de volume de um determinado corpo sólido. Ela mede o quanto de volume esse corpo pode armazenar. No sistema métrico decimal, a unidade fundamental que representa o volume é o metro cúbico. O símbolo utilizado é esse que vocês estão vendo aí, ó, M e um 3 em cima, tá? Bom, aqui eu coloquei para você um cubo, tá? E nesse cubo eu coloquei que o comprimento, a largura e a altura medem 1 metro cada um. Então, ó, aqui mede 1 metro, comprimento, largura e altura, tá? Para você calcular o volume de um cubo, que é esse sólido geométrico que vocês estão vendo aqui do lado esquerdo, você tem que pegar o comprimento vezes a largura vezes a altura. Quando você fizer, então, 1 vezes 1 vezes 1, vai dar 1 metro cúbico. Tá, aí você vai me perguntar assim, professor, se a gente enchesse esse sólido geométrico, quanto caberia de água, por exemplo, nele? Caberia 1.000 litros. Então, 1 metro cúbico é igual a 1.000 litros. Então, toda vez que você quiser já ver uma transformação extremamente importante para vocês, que você precisa gravar. Toda vez que eu quiser transformar de metro cúbico para litro, é só fazer vezes 1.000, tá? Então, por exemplo, se eu tenho lá uma piscina possui 20 metros cúbicos. Quantos litros há nesta piscina? É só fazer 20 vezes 1.000, vai dar 20.000 litros.
tá? Ah, eu tenho uma caixa d'água que ela tem 5 metros cúbicos. Quantos litros tem nessa caixa d'água? 5 vezes 1.000 dá 5.000 litros. Beleza? Então a primeira transformação que é de extrema importância para vocês é a transformação de metro cúbico para litro. E para você poder fazer isso, é só você pegar a unidade que está em metro cúbico e multiplicar por 1.000. Sempre por 1.000, tá? Sempre. Bom, desta forma, da mesma forma que vimos no metro linear e no metro quadrado, a partir do metro cúbico, também existem unidades à sua direita e à sua esquerda. À sua direita nós chamamos de submúltiplos e à esquerda nós chamamos de múltiplos. Bom, nós temos o metro cúbico, então. À esquerda nós temos o decâmetro cúbico, que é DAM elevado à terceira. Hectômetro cúbico, HM3. Quilômetro cúbico, que é o KM3. E à direita, o decímetro cúbico, DM3. O centímetro cúbico, CM3. E o milímetro cúbico, MM3. Se você me perguntasse assim, professor, qual desses aqui que a gente mais usa no nosso dia a dia? Que a gente vai encontrar no nosso dia a dia? Bom, o que mais é usado no dia a dia de qualquer pessoa seria o metro cúbico, tá? O decímetro cúbico, que corresponde, 1 decímetro cúbico corresponde a 1 litro. 1 centímetro cúbico corresponde a 1 mililitro. E o milímetro cúbico também, tá? Esses são os mais usados no nosso dia a dia, beleza? O decímetro cúbico, centímetro cúbico e milímetro cúbico são utilizados para medir volume de objetos pequenos. Essas unidades são chamadas de submúltiplos do metro cúbico. Agora, o decâmetro cúbico, hectômetro cúbico e o quilômetro cúbico são utilizados para medir o volume de objetos grandes. Essas unidades são chamadas de múltiplos do metro cúbico. Beleza? Aqui você tem, então, ó, se eu quiser fazer a transformação de decâmetro cúbico para metro cúbico, é só fazer vezes 1.000. De hectômetro cúbico para metro cúbico, você vai multiplicar por 1 milhão, tá? E para transformar de quilômetro cúbico para metro cúbico, você multiplica por 1 bilhão, tá? Então aqui faltou um zerinho aqui, eu vou até acrescentar. Aqui são 5 zeros, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tá faltando um zero aqui, beleza? Então, de decâmetro cúbico para metro cúbico vezes 1.000, de hectômetro cúbico para metro cúbico é vezes 1 milhão, e de quilômetro cúbico para metro cúbico multiplica por 1 bilhão, são 9 zeros, 3, 6, 9, beleza? O decímetro cúbico para metro cúbico divide por 1.000, o outro divide por 1 milhão, e o milímetro cúbico para o metro cúbico divide por 1 bilhão, tá? Que são 9 zeros. Para facilitar a visualização de vocês, observe o diagrama ao lado. Ó. Então aqui, o que eu quero dizer para você é o seguinte, cada casinha que você andar da esquerda para a direita, se você andar uma casinha vezes 1.000. Se você andar 2 casinhas, você multiplica por 1 milhão. Se você andar 3 casinhas, por 1 bilhão. Sempre você vai... Cada casinha que você andar, você sempre multiplica por 1.000. Tá? Então você vai acrescentando 3 zeros para andar uma casa, 6 zeros para andar 2 casas e 9 zeros para andar 3 casas, ok? Isso de uma unidade maior para uma unidade menor, você multiplica. E se você fizer o contrário, de metro cúbico para decâmetro cúbico, ou seja, de uma unidade menor para uma maior, você divide por 1.000. Se andar 2 casas, divide por 1 milhão. Se você andar 3 casas, divide por 1 bilhão, que são 9 zeros. Beleza? Bom, coloquei um exemplo aqui. Vamos transformar 35.000 centímetros cúbicos em decímetro cúbico. Como é que eu faço então? A primeira coisa que você tem que saber é o seguinte.
Eu quero transformar de centímetro cúbico para decímetro cúbico. Eu vou andar uma casa, né, de uma unidade menor para uma unidade maior. Olha o que está acontecendo. Então, toda vez que for de uma unidade menor para uma unidade maior, você divide. Como é uma casa, divide por 1000, tá? E aí, estamos fazendo uma transformação entre unidades que vai da direita para a esquerda. Quando isso acontece, vimos que cada unidade representa 1 milésimo da unidade anterior, ou seja, devemos, neste caso, dividir 35.000 por 1000. Então, o que eu estou querendo dizer, resumindo tudo isso aqui, é o seguinte: se você transformar de centímetro cúbico para decímetro cúbico, como é uma unidade maior, o centímetro cúbico para o decímetro cúbico, que é maior, você divide por 1000. Então, você pega esse 35.000 e divide por 1000. E isso vai dar um total de 35 decímetros cúbicos, tá? Ou, vou até aproveitar aqui, já para ensinar vocês o seguinte, que 35 decímetros cúbicos corresponde a 35 litros, tá? Porque 1 decímetro cúbico é igual a 1 litro. O pessoal gosta de pedir bastante essa unidade medida no Enem, nas provas do Enem, tá? Para transformar de decímetro cúbico para litro, é a mesma unidade. 35 decímetros cúbicos é igual a 35 litros. 40 decímetros cúbicos é igual a 40 litros. 1000 decímetros cúbicos é igual a 1000 litros. É só trocar a unidade, tá bom? O pessoal adora pedir esse tipo de exercício no Enem. Beleza? Vamos a mais um exemplo. Agora vamos transformar 40 decâmetros cúbicos em metros cúbicos. O decâmetro, ele é maior que o metro cúbico. Então, nós vamos estar fazendo o quê? De uma unidade maior para uma unidade menor. De uma maior para uma menor, você sempre multiplica. E como é metro cúbico, você multiplica por 1000, tá? Então, neste caso, quando a gente for fazer a transformação de decâmetro cúbico para metro cúbico, é só você pegar e multiplicar então por 1000, porque você está transformando de uma unidade maior para uma menor. Quando for maior para menor, multiplica. E se você andou uma casa, é vezes 1000. Se fosse 2 casas, é vezes 1.000.000. Se fosse 3 casas, é vezes 1.000.000. Tá? 1.000.000, 6 zeros. 1.000.000, 9 zeros. 1.000, 3 zeros. Beleza? Então, como é que fica nesse caso aqui? Você vai fazer 40 vezes 1000 dá 40.000 metros cúbicos. Aí se você me perguntar assim, professor, 40.000 metros cúbicos representa quantos litros? Tá? Então, para transformar de metro cúbico para litro, é só você fazer vezes 1000. Lembra que eu falei há uns minutos atrás? Para você poder fazer a transformação de metro cúbico para litro, basta você multiplicar por 1000. Então, se eu quisesse transformar de metro cúbico para litro, era só fazer 40.000 vezes 1000, que vai dar 40.000 mais 3 zeros litros. 40 milhões de litros. É água, hein? Muita água. Vamos lá. Bom, terceiro exemplo. Agora vamos transformar 4,39 decímetros cúbicos em milímetros cúbicos. Então vamos ver. Decímetro cúbico, centímetro cúbico, milímetro cúbico. Então o que está acontecendo aqui? Nós vamos andar agora 2 casinhas, de uma unidade maior para uma unidade menor. Então, se você vai andar 2 casinhas, olha o que vai acontecer. Você vai multiplicar 2 vezes por 1000, ou seja, multiplicar 2 vezes por 1000 é a mesma coisa que multiplicar por 1.000.000. Então, para transformar de decímetro cúbico para milímetro cúbico, é só você fazer o quê? Multiplicar por 1000 2 vezes, ou multiplicar uma vez por 1.000.000. Ou acrescenta 6 zeros, né? Mas como o número aqui tem vírgula, você não vai acrescentar 6 zeros. Você vai fazer a vírgula correr 6 casas. Tá? Então tem que tomar cuidado quando o número tiver vírgula. Olha lá. Então, quando você fizer isso, a vírgula ela não estava entre o 4 e o 3. Então,
o que você vai fazer? Ela estava aqui, ó. Vou marcar com uma bolinha aqui. Ela estava aqui. Ela vai ter que andar 6 casas, né? Então, ó. 1, 2, 3, 4, 5. A vírgula vem aqui. Então, deu 4.390.000 milímetros cúbicos. Beleza? Então, quando o número tiver vírgula e você multiplicar por 1 milhão, a vírgula anda 6 casas de onde ela está para a direita. Ok? Então, virou esse valor aí, 4.390.000 milímetros cúbicos. Beleza? Seguindo. E onde você pode encontrar informações com essas medidas no seu dia a dia? Vejamos. A Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis informa todos os meses, através de um boletim, informações atualizadas sobre a produção brasileira extraída de reservatórios petrolíferos e gaseíferos. Por exemplo, no mês de fevereiro deste ano, 2020, a produção de gás natural no Brasil foi de aproximadamente 129 milhões de metros cúbicos por dia. Você tem noção do que é isso? 129 milhões de metros cúbicos. É milhões vezes 1.000 litros. Tá? A coisa é absurda. Esse gás natural é o chamado gás de cozinha, que você e sua família utilizam aí na sua casa. Então, olha só a dimensão, né, de produção, no caso aqui no Brasil, para gás natural. É uma coisa assim gigantesca, né, e muito importante também para o nosso país. Beleza? Bom, coloquei uns exercícios aqui, tá? Quem tiver o livrinho, que for meu aluno, então pode estar seguindo aí e tentar fazer, tá joia? Espero que vocês tenham gostado da aula. Dúvidas, a gente se encontra no Meet. Um grande abraço e até a próxima.